Fala galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 148. Como prometido lá atrás, vamos abordar o tema da idolatria, né? Mais especificamente sobre futebol, mas trazemos aqui também elementos teóricos que podem abordar esse tema da idolatria em todas as partes e áreas da nossa sociedade. Para isso estou aqui reunido com o grande avaliador de futebol, grande comentarista, político também, Luiz Domingos Costa. Tudo bem, Luiz? E aí, Alessandro, beleza? Saudações a todos e todas. Olha, depois você vai falar que eu fico jogando contra a seleção brasileira e jogando contra os seus episódios aqui do Maldita Politicagem, mas calhou do episódio ser na semana da eliminação do Brasil. Significa alguma coisa assim cósmica? É um sinal místico, de que a gente vai ter que falar de outros ídolos. Tu dê uma olhada no seu roteiro ali, não tem muita gente brasileira não, hein? Tá só gringo. Não, mas é que Você os já brasileiros limpou? a Você gente limpou? já conhece a história, né? A gente já vai Tá. conhecer a história. Aliás, você está falando, né? Nós gravamos agora no dia 7 de julho, né? Quando já foram definidas as quartas de final, e nas quartas de final não terá o Brasil participando. A eventual semifinal sonhada contra a Argentina não vai acontecer, mas empolgados um pouco ainda no clima da Copa, que já, apesar de ter já funilado, né, os times que vão participar agora da parte final, a gente vai falar daqueles que participaram desse evento, que até agora eu achei muito bom. Até, aliás, a Copa do Mundo esperava participação muito pior dos times periféricos que entraram agora na Copa, né? Eu acho que foi uma boa Copa. Infelizmente não deu pro Brasil. A gente tinha que falar da cozinha, aliás, né? Que você tinha falado. Porque eu tinha sugerido esse tema. Aliás, a gente tinha anunciado esse tema lá atrás. O Luiz estava bravo porque ele achava que eu queria falar sobre o Neymar aqui. Vamos falar do Neymar sim, mas não da maneira que você espera, eu acho, Luiz. Preconceito esse, cara, de falar do Neymar. E aquela Você tem medo de ser formação, cancelado? e aquela formação católica sólida que você teve ficou por ralo. Com esse negócio de idolatria. Não tá levando em conta o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Você tá pisoteando na catequese? Não, é só para dizer que a idolatria aqui não significa a nossa idolatria, né? Mas é uma Claro. análise sociológica da coisa, do fenômeno dos ídolos, dos grandes ídolos do futebol. Mas o que é da cozinha que eu não sei? É essa discussão que você não queria que Ah, sim. fosse episódio É. sobre esse tema. Não, eu tenho algumas impressões a respeito da abordagem que você trouxe, né, no roteiro. Vou complementar a sua explanação e fazer algumas deboches aqui, fazer a arte, né? Hoje eu estou, na verdade, para mim, a eliminação do Brasil acaba reforçando a implicância anterior. Então, eu vou fazer esse papel assim, falha de cobertura a respeito da idolatria. Eu vou ser o professor Serginho do episódio, tá? Eu vou trazer reportagens apuradas, apurações, vou trazer um vocabulário novo, palavras novas, no estilo do áudio doutorando professor Serginho. Qual que é o nosso arco aí, qual que é o nosso roteiro, o nosso passo a passo? Fala pro público. Vamos lá. Não, como imagem inicial aqui, né, a gente pode pensar, né, como é que o indivíduo como o Vozinha, né, que todo mundo ouviu falar ao longo dessa Copa do Mundo, goleiro de Cabo Verde, né, que foi popularizado pelas campanhas da Cazé TV e também, né, pelas suas atuações, né, o Vozinha saiu de um completo desconhecido, quase do mundo do futebol, né, para uma conta de quase 20 milhões de seguidores, ao mesmo tempo que grandes outras estrelas, né, participam do Mundial, né, são ídolos também nos seus países, no mundo todo, mas existem, né, como a gente consegue ver com essa comparação, motivações que são diferentes, né, para a idolatria de um e de outro, né.
Então a gente vai discutir um pouco através da sociologia como que a idolatria se estrutura e como ela impacta na vida social. Então, através desse episódio, no primeiro bloco, nós falamos sobre a parte mais teórica, né, saindo lá dos aspectos mais gerais até para o mundo do futebol especificamente, reutilizando um autor que a gente já falou no episódio 146, né, da popularização do futebol, o Richard Giulianotti, né, que tem esse nome de italiano, mas é um sociólogo escocês. Ele vai ser o nosso principal autor aqui. No bloco 2, nós vamos usar a tipologia que esse autor propõe para pensar algumas das biografias que nós julgamos interessante aqui dos jogadores que participam e participaram da Copa em 2026. Então continue com a gente aí, galera. Então vamos finalmente ao episódio tão aguardado a respeito da idolatria no futebol. Com a ampla pesquisa do Alessandro, agora ele vai trazer as primeiras abordagens a respeito do assunto. Alessandro, traz para gente essa pesquisa ampla, que foi assim disputada com muita honra aqui nos bastidores do Maldita Politicagem, que você defendeu a pauta caiu e agora ela subiu de novo. Quais assuntos merecem tanta sua luta para o ouvinte descobrir as suas inclinações acadêmicas, estéticas e futebolísticas? Uma das coisas que eu fiquei ainda insatisfeito foi que eu queria que tivesse uma resposta um pouco mais surpreendente na literatura quanto a ídolos que, na verdade, nós não entendemos por que são ídolos, né? Obviamente que você já deve estar imaginando de qual jogador que nós estamos falando como no plano de fundo, né? Por que algumas pessoas, alguns indivíduos recebem tanta idolatria assim, como um todo? Mas, enfim, vamos tentar atacar isso aqui. Tem uma parte... eu vou sair do geral, né? O tema da idolatria aparece nos clássicos da sociologia. Então, Durkheim já falava, né, lá 120 anos atrás, que as pessoas, os grupos, né, precisam de referências, né, de uma espécie de deus ou herói, que na verdade a adoração desse deus e desse herói, sendo eles uma representação da coletividade, é a adoração da própria sociedade como um todo, né? Então, o ídolo nasce da projeção coletiva, né? Então, o ídolo como uma representação da coletividade, isso vai estar lá em partes nas formas elementares da vida religiosa do Durkheim. O Weber também vai falar disso, né, quando ele vai abordar o carisma, né, que alguns indivíduos possuem uma espécie de reconhecimento coletivo e de algo que os outros não têm, né, uma coisa excepcional nas suas características pessoais e que os outros indivíduos reconhecem isso, mas ele está falando mais especificamente sobre liderança política, né? E o Bauman, associado a tudo isso, Bauman, que é da teoria da liquidez, vai misturar essa visão de reconhecimento do coletivo e vai abordar que a idolatria é um misto entre uma espécie de narcisismo, né, nos dias atuais, né, de individualidade, e que reflete no consumo dos indivíduos. As pessoas consomem o ídolo, né, através da televisão, através da internet, etc. Né? Então, o narcisismo, desculpe a interrupção. O narcisismo aqui seria do ídolo, não do fã. Não, ídolo, do fã. É do fã mesmo, né? Pro Bauman, nós buscamos no ídolo nós mesmos. Bota fé. É uma pira já mais psicanalítica aqui. Isso, você reflete no ídolo aquele que você quer ser, ou gostaria de ser, ou e gostaria de reforçar essa identidade, né? E aí isso reflete no consumo que nós temos, tá? Bom, no clássico nós temos isso, mas falando mais especificamente sobre idolatria, porque esses três são autores que abordam vários outros temas e a idolatria é um tema mais periférico na obra deles, nós vamos ter um estudo de 56, que é considerado um estudo clássico, que é um misto de sociologia e da área de comunicação, né, dos autores Donald Horton e Richard Rohr, né, são dois sociólogos que fizeram o livro Comunicação de Massa e
interação parasocial. Então, o conceito-chave desses autores é a interação parasocial, que é uma espécie de vínculo que o indivíduo tem, psicológico e emocional, aonde ele sente uma espécie de proximidade, uma amizade real na cabeça dele com figuras públicas, né? Personagens ou influenciadores. Então, o indivíduo, sei lá, deixa eu pensar aqui, como isso acontece na minha vida que pode estar associado com essa interação parasocial? Ah, já sei. Apresentador de rádio, né? Eu sempre ouço rádio quando eu saio da minha casa e é sempre o mesmo programa com a mesma apresentadora. Inclusive, né, apresentadora da Mundo Livre S.A., a Silvia Sprenger, isso? Acho que é esse o nome dela. Não. E a voz dela é tão popular, né? Tão viva familiar na minha cabeça que parece que ela é minha amiga, que eu acordo de manhã e eu escuto ela falando, né? Então parece que eu conheço ela. E é isso que é uma interação parasocial aqui, né? Uma espécie de proximidade que o indivíduo cria na sua cabeça. E isso acontece, vão dizer esses autores, nos nossos tempos, principalmente através da comunicação de massa, né? Televisão, rádio, eles estão falando nesse período, mas se nós aplicarmos nos dias de hoje, redes sociais especialmente, né? Bom, isso é alimentado ainda, né, com uma espécie de compensação social e uma espécie de intimidade à distância, né? Então o indivíduo moderno, do século XX, século XXI, às vezes com a vida ferrada, né? Trabalha o dia todo, só se ferra, não ganha dinheiro suficiente, não ganha reconhecimento, rotina massificante pra caramba, utiliza de ídolos para suprir suas necessidades de socialização, ou seja, você não tem tempo para encontrar seus amigos queridos, você não tem tempo para ver pessoas diferentes que você gostaria de conversar no bar, né, todo dia, etc. Você nutre essa necessidade de socialização através daquilo que você consome nos filmes, na TV, no rádio, na rede social. Aqui, então, esses autores eles se aproximam da indústria cultural, né? É algo que a indústria cultural sempre enfatizava, né? Eu me lembro de uma reflexão que eu gostava muito, Luiz, que era assim, seu relacionamento tá uma porcaria, né? Deu tudo errado no trabalho, etc. Você vai lá, você assiste um filme de ascensão social ou você assiste um filme de comédia romântica onde dá tudo certo ali, pelo menos ali você alimenta aquilo que é uma lacuna na tua vida, né? Bom, ali você faz projeção com as suas frustrações, né? Isso. Mais ou menos isso. Isso, perfeito. E o futebol E entra aí, nessa abordagem próxima da escola de Frankfurt. O futebol seria um meio, entre outros, como o cinema, como a música e como qualquer outra cultura de massa, né? sim. E aí algo que esses autores chamam atenção e que é interessante, porque lá na década de 50 não existia muito isso, né? Se a gente ouvir rádio antiga, né? Era muito formal, né? Muito duro, né? Conforme vai se aproximando no tempo de nós, existe cada vez mais uma informalidade na fala. E essa técnica da informalidade cria uma ilusão de proximidade, de reciprocidade, né? Que o indivíduo parece que ele está realmente, como a mulher da rádio fala, né? A radialista que eu escuto todas as manhãs, fala de uma maneira informal, parece que você está próximo realmente a ela e que você é amigo dela, né? Aquilo é uma espécie de ilusão criada através dos meios de massa. Bom, Certo. feito tudo isso, Mas e o caso do futebol? O que nós temos? Porque até agora nós estamos num registro aqui da sociologia da, da mídia de massas e o futebol. Traga para nós o que o perfeito. futebol tem de específico. Perfeito, mas vamos pensar o seguinte aqui, ó. Interação parasocial, esse conceito aqui do Horton e do Wall. Não existe isso direito com futebol, né? Não sei, acho que alguns jogadores têm isso, né? Mas a maioria deles não dá uma sensação de proximidade com eles tão grande, né? Eles não têm canais informais, do qual eles participam com certa... Só ex-jogador, né? Ex-jogador sim consegue construir isso. Mas Então, eu acho que
as páginas individuais servem um pouco para isso. O Instagram pessoal dos caras, porque ali eles colocam um pouco da vida privada. E além disso, alguns desses têm É, documentários, né? Tem documentário do Neymar, tem documentário não sei de quem, que é para você ver lá o Neymar entregando um patinete pro filho dele, escondido dentro de uma caixa de livros, né? O isso Piá mesmo. fica pensando que era livro. Aquilo lá foi muito bom, aquilo lá, uma coisa maravilhosa, representativa da cabeça do Neymar, né? Ele quis dar como é que é, um susto, não, ele quis dar um dolangue no filho dele, entregando livros, mas dentro tinha um patinete super moderno lá. Enfim, esses conteúdos, mas principalmente o das redes sociais dos caras, é para você ter isso que você trouxe para nós, que é a ilusão da reciprocidade, né? Por mais que o indivíduo não fale diretamente comigo, não é? Com o Luiz, ou com o Alessandro, ou com pessoas, com o Jurandir da manutenção, é, o indivíduo, o pobre, uma pessoa comum, pobre mortal, vendo ele lá em casa, no conforto da sua privacidade, vê uma pessoa normal. E no Instagram vê uma É. pessoa, né, chorando, etc, etc. Então, as redes sociais cumprem um pouco essa parada, né? Por mais que não seja, ele não olhe para a câmera necessariamente, enfim, né? Sim. Eu acho que Me- existe isso. Inclusive me veio aqui agora, né? Será que nós cumprimos isso? A gente faz bem isso? A gente é horrível com isso, na Não, verdade, né? péssimo, Nós péssimo, sentamos aqui, péssimo. falamos muito sobre sociologia, ciência Mas política, é com a porque linguagem nós não mais estamos distante nessa. possível. Nós, o nosso conteúdo não é para produzir idolatria, porra. É para só Não tô falando, mas dispor. não, mas idolatria vai ser um grau diferente, né? Mas estou dizendo, existe uma tendência, eu acho que tem uma mensagem aqui, né? Uma tendência das pessoas gostarem mais quando as pessoas falam parecendo que ela está conversando na sala da tua casa, Certo. né? Eu Ah, acho que esse sim, é o sim. segredo, por exemplo, da Casé TV, né? Casé TV ela Ah, quebrou com sim. aquela linguagem muito dura da Globo, por exemplo, né? E trouxe uma outra linguagem. Ah, é verdade. Mas aqui também a gente vai tendo esses momentos de quebra da formalidade. Aí vocês sabem que agora eu não estou naquele quarto podre lá, e agora eu estou num outro lugar, enfim. Então, se a Ou pessoa trocou o vai vendo que almoxarifado. tocou uma xarifada agora. Mas logo eu volto, logo eu volto. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Tá, vamos ao futebol, o Perfeito. que importa. Vamos ao futebol. Vamos lá. De novo, né? Esse trabalho do Richard Giulianotti é muito bom, né? E ele vai trazer, então, aí olhar para a teoria da sociologia da idolatria, especificamente para o caso do futebol. E ele vai utilizar um estudo que ele fala que é fundamental e que central e clássico, que eu confesso que eu não conheço, que é do Janet Lever, que é um dos autores importantes na sociologia do esporte e que cria tipologias da idolatria dos atletas. Ele vai aproveitar um pouco dessa tipologia e vai aplicar no caso do futebol, segundo a explicação dele mesmo. Ele, eu digo, o Richard Giulianotti, né? Então, tem duas coisas importantes aqui para entender o esquema dele e vou tentar ser rápido, né? Breve. Primeiro, a relação do fã de futebol com o esporte, ele vai dizer, né, são dois tipos, né? Existe o fã que é o torcedor tradicional, que é aquele que acompanha realmente o esporte, que se identifica com o clube, com o local, com a história do clube de futebol. Estou falando mais de clube, mas a gente pode transpor aqui para seleção, né? Não nação como todo, mas a seleção mesmo, né? Ele se importa com aquilo e ele tem então uma relação mais íntima com aquele time de futebol, né? E tem, por outro lado, então tem o fã tradicional e tem o fã consumista, né? O torcedor tradicional e o fã consumista, que é o torcedor mais moderno, que não é necessariamente fiel a clube nenhum, não tem uma relação mais próxima com nenhum clube, com nenhuma seleção, com nenhum time.
mas que consome, gosta de assistir, gosta principalmente de grandes jogadores. Eu fiquei pensando aqui, né? E que consome, às vezes, né, eu fico pensando um pouco da relação que eu tenho com outros esportes, por exemplo. Né? Você assiste, você gosta, e eventualmente você vai consumir, né, algo de uma marca, de um produto, associado muitas vezes a grandes estrelas aí. Tá? Grandes jogadores de Certo. basquete, por exemplo, na minha cabeça. Minha relação vai ser um pouco essa, portanto. Então, o fã consumista e o torcedor tradicional, cada um deles, uma relação diferente, O, né? o fã consumista versus o raiz, que é o cara que gosta daquele zagueiro É, grosso que sempre jogou pelo time e assim por diante, defende a nação, a classe social, enfim. Seria, perfeito. sei lá, o Dunga, né? O Dunga em 2094. Você Mas sabe que isso tem também gente que deve. vai te xingar por isso, né? Tem um Mas monte sim. quem não admira a raça do Dunga nem precisa debater conosco. Não, Mas, mas claro, não dá para. O Dunga é como sim. pessoa, como técnico, ele é não vamos nem usar os adjetivos que a É, gente tem aqui contra ele, porque senão já vem processo. Mas é isso. Agora, Alessandro, eu acho que são dois, né? O tradicional, que ele coloca o supporter, e o fã, da é. FanFest. O fã é que vai na FanFest. Bom, Isso. existem outros. Eu não quero sacanear aqui o seu roteiro, mas espera lá, ó. Tem uma terceira categoria que é o poser, tá? Que é o poser que ele compra uma camisa da Juventus da Moca e, e não sabe quem que é a Juventus da Moca. Ele só compra porque ela é grená e é bonita. Sim, É o cara sim. que compra a camisa retrô e só para fazer estileira. Sim, Aí sim. talvez nem entre na categoria de fã de futebol, né? De torcedor. E aí tem aqueles que eu particularmente acho muito válido e gosto muito, que aparece na Copa, que não acompanha futebol de nada, nem de clube, nem de nações, mas na Copa bota roupa, vai enfeitado para o serviço e torce. E não conhece direito os Sim, sim. jogadores e grita na hora que não tem perigo. Sim, sim. Nós vivenciamos isso recentemente num dos jogos do Brasil aí. O pessoal fazia um fuá danado na hora que não tinha nada acontecendo na televisão. E um conhecido nosso, um amigo nosso, ficava bravo, esses torcedores de ocasião. Mas esse torcedor faz parte da época da Copa, né? Então eu vai completando aí a sua tipologia, a tipologia do Jeanette Lever, da sociologia do esporte. Sim, Mas para fixar aqui que você vai explorar isso. O supporter, que é o raiz, aquele que está curradinho lá na Série B, em qualquer lugar que for, para defender o seu ídolo e em função do pertencimento a uma sim. determinada categoria, seja classe, nação, bairro, certo? E aí, Isso. o, aquilo que o pessoal chama muito precariamente da nova geração, mas não é só a nova geração, que é a galera que é o consumista, né? Que curte o Vini Júnior e segue o Vini Júnior e compra camisa do Vini Júnior e chuteiro do Vini Júnior, embora o Vini Júnior pode jogar em qualquer time, que isso não importa pra ele, né? Não importa. Sim, O sim. que importa é o Vini Júnior. Não, eu tenho outras coisas, né? Só para responder, eu achei interessante o desafio que você propôs para testar a teoria. O fã eventual, ele é como se fosse um fã, um torcedor tradicional. O eventual não, mas esse só de Copa do Mundo, mas ele não é tradicional no sentido de estar ali sempre. Mas ele tem uma relação com a categoria que está sendo levantada na Copa do Mundo, né? Uhum. Tipo, eu vou defender o Sim. time da minha nação, né? Ele tem uma relação com a seleção brasileira. Então ele é mais um torcedor tradicional, mas a cada 4 anos. O torcedor tradicional Algo meio como isso. desapegado, assim, né? O torcedor... É, tradicional desapegado. Ah, E o consumista, aquele que é poser, ele é o consumista mais, Posto, mais mas podre chulé. possível, né? Mais tosco possível, né? Que é o que só consome, né? Eu fico pensando, cara, uma coisa que eu vejo na molecada hoje em dia nova, tem muitos da geração mais nova que gosta mais de ver o Instagram e os cortes e os melhores momentos que ver o jogo, né? É uma Isso, coisa, uma coisa, uma coisa dos dias atuais, realmente. Bom, certo. mas vamos lá dado a diferenciação dos fãs, porque eu acho que os autores querem dizer, né? Dependendo do fã,
ele vai criar um tipo de idolatria, ele tende a criar tipos de idolatrias diferentes, mas ambos podem criar 3 tipos de idolatrias aqui. São 3 grandes ídolos do futebol, tipos de idolatria do futebol nesse esquema aqui criado pelo Richard Giulianotti, tá? Primeiro, o ídolo mais real possível, né? A gente está numa escala do mais raiz talvez pro menos raiz no segundo tipo, tá? O primeiro é aquele que é uma extensão da identidade coletiva, o herói da tribo, né? Ele vai dar esse apelido aqui, o herói da tribo. É o jogador da base, né, que sobe da base e joga pelo time. É aquele indivíduo que defende as cores, né, que de alguma forma representa um sentimento dos torcedores, né, tem garra ou que tem toda a tradição do seu clube. Ele pode ser esse ídolo aqui não está associado exatamente a ser o melhor jogador de todos, né, mas ele é um ídolo que, segundo o autor que abre aspas, vence por você, né? Ele é aquele cara que joga pelo torcedor. Quem que é esse cara na história do Santos, Luiz Domingos, pra gente exemplificar aqui? Não. Pelé. Pelé. Não, Tá, mas aí, Pelé. porra, aí é foda. Tá, Ah, mas pode ser. pô, o Robinho, Santos. quando ele não estava envolvido, quando ele não estava envolvido em crimes de alta gravidade. Diego, não, os caras que Sim, foram sim, revelados sim, pelo sim. Santos e jogaram pelo Santos e depois foram para outros times. Mas a grande relação era com o fato dele ser da base e ter surgido no time profissional do Santos, entregado o título e assim por diante. Sim. É que no caso do Santos, a identidade do Santos é jogar bem, né? Ter talento, né? Tem times que têm Sim, identidades que são outras, né? Sei lá, né? o ídolo do São Paulo não necessariamente precisa ser um craque, Qual normalmente, que é tá? o ídolo do São Paulo? Bom, Qual que é o eu acho seu? que nessa categoria aqui eu lembrei do Fabão, do Ronaldão, sabe? Gosto. Esses É. caras Se que eram você raçudo perguntar pra para mim, caramba, né? a Vera mesmo é o Formigão lá de Querência também, que era um baita jogador. Acho que jogou até no Londrina. Depois ele tem um outro craque querenciano que jogou muito por aí, jogou no Cascavel, mas lá em Querência ele era conhecido como Bidê, ponta esquerda. Depois ele jogou no Coxa, mas daí ele depois do Cascavel ele jogou no Coxa, aí já tinha alcunha de Guaru. Mas esse era ídolo, jogava muito. Joguei contra ele, inclusive. Olha lá. Bom, É. e aí, o segundo tipo, então, o primeiro tipo, o herói da tribo. O segundo tipo é aquele que tem um tipo de mobilidade social projetado, ou seja, a vida dele é uma espécie de exemplo de mobilidade, de superação. O autor vai chamar aqui num mito da meritocracia, né? Aquele cara que conseguiu, apesar de todas as adversidades, seja ela qual for, né? Seja ela a diversidade de ser o cara vindo do campo, vindo de uma cidade pequena, ter tido uma doença forte quando era criança, ou no caso do Brasil que é muito comum, né? Ter uma origem muito humilde e o cara conseguir virar um jogador de futebol, por exemplo, né? Então, essa coisa da superação, né? Os fãs muitas vezes olham para esse ídolo como aquele exemplo de mérito, né? De esforço. Não precisa nem ser uma grande superação, né? Mas eu acho que, por exemplo, Cristiano Ronaldo é um grande exemplo disso aqui, né? De dedicação, de vida de atleta, né? De mérito como um todo. Mas aqui no Brasil eu me lembrei muito do Rivaldo, cara. Você já viu vídeos do Sim. Rivaldo quando ele era ainda muito jovem? Que ele vem de uma origem Aham. muito, muito pobre, né? O Sim. Elano também é um jogador que vem da. O Elano jogava bola no meio da plantação de cana-de-açúcar, cara, com os pais dele lá trabalhando, ele batendo bola do lado. Então são jogadores que viram a pobreza de muito perto e que É. conseguiram chegar na seleção brasileira, por exemplo, tá? A meritocracia, esse segundo tipo. E o terceiro é o cara do jogo bonito, é o cara, o esteta, eles vão chamar aqui, né? O cara que promove a catarse, aquele que é tão genial, técnico, que consegue dominar tão bem o esporte, que simplesmente as pessoas reconhecem aquilo como algo impossível de ser feito e que acaba aplaudindo ele, né? A idolatria aqui é pela genialidade do indivíduo
Aqui a gente pode citar o Messi, a gente pode citar o Ronaldinho Gaúcho, a gente pode citar uma série de jogadores que são craques e que, por esse caráter quase impossível aqui, se tornam grandes ídolos. Então, três tipos: o herói da tribo, é, Perfeito. o, Essa tipologia está mais o cara completa. da meritocracia e o esteta aqui, né? O cara que promove a catarse no futebol. Lá em As três Querência tinha os motivações. três. Lá em Querência tinha das três categorias. Tinha o Bidê, que era o herói da tribo, já mencionei. Aham. O da meritocracia era o Cabelo, que era filho do Feijão. O Feijão tinha uma mototáxi. E o Cabelo, filho dele, era a camisa 9 clássico, centroavantão. Foi jogar no Japão, bicho. Esse foi jogado no Sim. Japão. E depois o Esteta era o Djalminha, filho do Bal. O Bal era o zelador do campão. Aí o Djalminha ficava lá no campão, jogava, o moleque ficava o dia inteiro com bola, era um fenômeno ver o que ele fazia. Ele tipo o Ronaldinho Gaúcho, assim. Pelos descaminhos da vida, não foi Sim. revelado por ninguém. Mas eu falei, querem ser um laboratório dos ídolos. Sim, Vamos lá. eu fico pensando aqui, eu fiquei pensando um pouco aqui, esse da meritocracia, cara, um tipo de jogador que eu gosto muito e que teve na seleção brasileira dessa vez, é aquele jogador que é limitado tecnicamente, mas que joga muito corretamente, sim, que tem uma dedicação e que se aprofunda em coisas que é possível você se aprofundar com menos talento, né? Por exemplo, posicionamento tático, né? Físico, etc. Um cara, Douglas, lateral esquerdo do Paulo Brasil, foi Santos. muito bem na Copa do Mundo. Douglas Santos foi muito bem na Copa do Aham. Mundo, fez jogos super corretos. Eu acho que é cara da meritocracia aqui. E a catarse, se a gente fosse aplicar hoje no Brasil, eu acho que o único que poderia, que promove em alguns momentos isso é o Vinícius Júnior, né? Que, sei lá, Sim. os outros ainda ou estão muito verde ou não têm talento suficiente para isso. É. Deu para pegar aí a ideia? Beleza, eu acho que deu para pegar. Espero que os ouvintes tenham pegado. Acho que vai ficar mais claro com os exemplos concretos, não de jogadores brasileiros que estão em falta, estão escasseados, ainda mais num período assim, pós-ressaca, né? Na ressaca da Copa, que a gente foi eliminado nas oitavas de final. Alessandro, deixa eu só fazer um parênteses antes da gente fazer a transição para o segundo bloco. Você se lembra que quando a gente estava fazendo o episódio anterior, há 2 semanas, eu falei assim: o episódio da idolatria vai sair próximo das quartas de final. Só Sim. que a gente não sabia que o Brasil ia cair nas oitavas, porque, pô, você tá de palhaçada cair nas oitavas. A gente tava É o, é o, preocupado que fosse uma exaltação é ao o, Neymar. é o chorume, né? Cair nas oitavas é o chorume. Mas então, que bom que o episódio vai entrar quando o Brasil já está eliminado, que fica cada vez mais selado aqui, colado na mente de todo mundo, que nós não temos nada do que está sendo apresentado no episódio sobre idolatria. Alessandro, seguindo aquela estratégia apresentada no começo, de fazer aqui um papel do professor Serginho com C, mesmo à distância, que daí eu posso tomar água, que lá no programa ele não pode tomar água. É, eu falei para você, quando a gente estava discutindo o episódio sobre idolatria, que eu queria trazer um caso, mas eu vou trazer no final, que é o porque que é o Keylor Navas, goleiro Eu tava da tentando Costa lembrar Rica. quem era. E me lembro de falar do Esqueci. Keylor Navas. Eu fiquei com as informações gravadas naqueles dias que a gente estava fazendo essa discussão, e eu falo ao final do bloco, mas você trouxe exemplos de jogadores atuais que representam ou ilustram esses três tipos da Uhum. tipologia. Vamos aos casos que você trouxe pinçados a dedo, inclusive um deles jogou agora há pouco, foi Pô. eliminado. Quais são os casos? Então vamos lá, ó. Os heróis da tribo. Vamos começar. Eu separei dois para cada um dos tipos. É, eu escolhi de forma mais ou menos arbitrária com histórias que eu julguei mais interessantes, histórias de vida, né, desses indivíduos. Aliás, ao final tem que citar de onde eu tirei a fonte, uma matéria muito boa. Primeiro começando com o Luiz Dias, que acabou de ser eliminado. Luiz Dias, que é um jogadoraço, sou fã do Luiz Dias. Jogador da Colômbia, né, ponta da Colômbia, que tem uma história muito, muito interessante. Ele nasceu em Barrancas, La Guajira, né, uma das regiões
mais pobres da Colômbia. E ele era de uma tribo indígena, do povo indígena Wayuu, né, um povo local. E ele era bem pequenininho, franzino, né? Inclusive havia uma desconfiança de que ele tinha má nutrição, quase nunca conseguia jogar futebol pelos clubes que ele tentava, né? Porque ele era muito pequenininho. Aliás, ele continua sendo pequenininho, né? Só que aí ele conseguiu, por ser parte desse grupo indígena, ele participou de uma Copa América Indígena, né? Que é um torneio que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar antes disso, né? Mas é uma Copa que reúne os povos indígenas e nessa Copa ele viram ele ali, né? Algum olheiro achou ele ali, ele foi destaque dessa competição e dali para frente ele se tornou jogador de futebol, foi jogar no Liverpool e hoje está no Bayern de Munique, um dos jogadores, sei lá, um dos 30 jogadores mais importantes no mundo hoje, né? Inclusive em 2023, Luiz Dias, o pai dele foi sequestrado, né? Porque ele mora a família dele vem de um lugar muito perigoso ainda. O Mané Dias ficou 12 dias em cativeiro. Ele teve que pagar. Isso gerou uma série de repercussões, inclusive no campo. Ele mostrou uma camiseta escrito "Libertar para Papá". Foi bastante comovente, apesar da história ser curiosa. Bom, então Luiz Dias é um típico. O sequestro, você coloque aqui o sequestro. Sequestro da guerrilha do Exército de Libertação Nacional da Colômbia, né? Que sequestrou a mãe também. A mãe foi solta no mesmo dia. E o pai ficou 12 dias em O Luiz cativeiro. Dias, então, ele é um típico herói da tribo, né? E tribo não significando só tribo indígena, mas é um povo originário da Colômbia, né? Uma história também muito comovente. E o segundo indivíduo, Luiz, que eu trouxe aqui, ele é alguém que se torna ídolo de um povo que não é o país pelo qual ele joga, que é o Denis Undav. Denis Undav é atacante da Alemanha, que é ídolo do povo curdo, né? O Kurdistão não existe, então não tem como ele jogar pelo Kurdistão. Ele nasceu na Alemanha, ele joga pela seleção da Alemanha. O Denis Undav, então, centroavante, que é um jogador daquele trombador, né, atacante, que agora os alemães sempre pediam ele para ele entrar no jogo, né? Depois ele se tornou titular, mas a Alemanha foi eliminada. Ele é filho de uma família de origem curda e Yazid. Yazid é um dos povos mais massacrados e perseguidos ao longo desse período do Estado Islâmico que teve ali no Oriente Médio, né? O pai vem da região de Urfa, na Turquia, a mãe vem lá de Hasaka, na Síria. Quando ele tinha 14 anos, ele tentou ser jogador de futebol, mas 13, né, na adolescência, mas ele foi descartado, porque ele queria ser atacante e era baixinho demais. E aí ele foi trabalhar em fábrica, trabalhava em fábrica e treino, né, aquela coisa de jogador que começa a jogar na quinta, quarta divisão, né? Ele parava então metade do trabalho e estava pensando em abandonar a sua carreira para sobreviver, né? Porque a família era muito pobre na Alemanha, mas mesmo assim ele deu continuidade, foi subindo divisão a divisão, até ele chegar no Stuttgart, né? E aí ele marcou um gol nessa Copa do Mundo e comemorou com uma dança, né? Uma dança que é típica curdo e yazidi, né? Que gerou uma série de repercussões, né? Porque os alemães ultranacionalistas detestaram aquilo lá. Parte dos povos do Oriente Médio também perseguem curdos e yazidis até hoje, enfim, uma rivalidade gigante. Mas essa dancinha virou um dos momentos ali da Copa do Mundo. Então, Denis Undav é outro herói da tribo que está longe da sua seleção, mas que é um povo que foi representado por um jogador nesse caso. Bom, agora... Seleto, A história dele é bem massa. Desculpem, gente, estou trazendo um grande resumo deles aqui, mas a história desses indivíduos é muito interessante. E aí, enfim, deu para pegar bem os heróis da tribo? 2. Então, heróis da tribo, Luiz Dias e Denis Os Undav. caras... Agora vamos para a próxima tipologia. O próximo são os... Agora nós teremos os da meritocracia. Os indivíduos do mérito. Eu pensei aqui 2 indivíduos que superaram
situações horríveis, né, ou difíceis no primeiro caso, e que acabaram conseguindo mesmo assim se tornar grandes jogadores, né? No caso, primeiro aqui eu vou falar do Federico Vinhas, do Uruguai, centroavante uruguaio, que cresceu no bairro pobre também de Montevidéu, e começou desde quando ele era adolescente a trabalhar em fábrica de embutidos, fazendo linguiça, salsicha, etc, né? E Que tal? quando ele tinha uns 15 anos, ele começou a entregar a carne, né, com um pai de um amigo dele. Então ele era classe trabalhadora mesmo, né, uruguaia. O Federico Vinhas, para quem não sabe, ele é grande, né, ele é forte. E aí, como ele era muito pobre, família tinha muita dificuldade, ele cogitou também abandonar o futebol, né, não conseguia fazer as duas coisas junto, até que um dia, né, ele começou, ele abandonou os clubes que ele tentava ali, mas ele voltou a jogar na quarta divisão do Uruguai. Para quem não sabe, gente, tem clube da primeira divisão do Uruguai que parece clube de quarta nosso, né? Parece não, é como se fosse, né? Então você pega aqueles clubes É. menores do Uruguai, são muito pequenos. A quarta divisão do Uruguai, olha, eu, eu acho que deve ser um negócio muito, muito amador. Deve ser só os juízes e os Mas alambados e as como moscas, né? Não, mas tem Não, torcida, tem deve torcida, ser a tem família só, torcida. sem brincadeira. É a família só. E aí ele foi jogar com 17 anos lá, com 15 quilos acima, imagina lá o Federico Vinhas, né? Foi lá pesadão, né? Comendo linguiça pra caramba, entregando linguiça. Só que, cara, ele conseguiu, né? Conseguiu destaque, foi ganhando destaque sem base, sem nada, até que chegou na seleção do Uruguai, participou dessa Copa do Mundo, né? É, inclusive marcou gol, né, nessa Copa do Mundo. Teve- Então é um indivíduo. Mas teve um fato marcante ali, o pulo do gato ali, que foi pelo Marcou, América do México. Ele, ele ele, marcou 28 segundos. Ele marcou logo ele, depois de ele entrar em campo, né, no América do México, Federico Vinhas. Então, para isso. falar a verdade, o Vinhas é meio grosseiro, né, mas é um jogador. Porra, a história de vida do cara, né? O cara sai lá A de baixo. história, a Então é história é símbolo foda. de mérito. E o outro É. indivíduo é o Ayman Hussein, do Iraque, que confesso que eu nem não prestei atenção nesse cara jogando, né? A seleção do Iraque teve uma participação muito, muito tímida na Copa, né? Mas ele nasceu no vilarejo rural de Al-Safra, uma área que foi totalmente destruída e controlada pelo Estado Islâmico, né? Onde tinha carro-bombas, explosões, né? O tempo todo, ali naqueles anos. Agora já faz um certo tempo, né? Mas uns 15, cerca de 15, 20 anos atrás, né? Que o Estado Islâmico dominava aquelas regiões. Aos 12 anos, o pai dele, que era soldado do exército iraquiano, foi assassinado quando ele estava comprando material para construir a casa da família. Né? Ele saiu de casa para comprar o material e nunca mais voltou, né? Foi assassinado. Alguns anos depois, o irmão dele, mais velho, foi sequestrado também, nunca mais foi achado. Ou seja, o ambiente ali que ele vivia era um ambiente muito triste, muito pesado, né? Ele pensou também, assim como os outros indivíduos que a gente está vendo aqui, abandonar o futebol para sustentar a família dele, mas a mãe recusou e diz ele que ela fala a seguinte frase, né? É seu sonho, você tem que buscar realizá-lo, né? Então ele foi atrás, se conseguiu se tornar jogador de futebol, né? Deve ser algo muito difícil no Iraque, né? É um país ainda muito atingido, né, pelos conflitos, mas foi o gol dele que eliminou a Bolívia e que classificou o Iraque na repescagem para essa Copa do Mundo. Então, por isso ele ganhou tanto destaque, né, nas matérias de jornais, etc. Então, Ayman Hussein é outro exemplo de superação. Então, Frederico Vinhas e Ayman Hussein, aqueles do mérito aqui, né, porque superaram condições adversas. E aí, o Esteta, né, o cara da Catarse, que promove. Não, enfim, não tem graça falar É, aqui, né? isso que eu São os estou me grandes. perguntando. Estou me São perguntando, os estou me grandes perguntando. craques, né? Então São os nós grandes conhecemos ídolos. as histórias, né? Uhum. Talvez as pessoas não saibam, né? Mas o Vinícius Júnior também tem uma história muito, muito humilde, né? A família vem de uma região humilde do Rio de Janeiro. Ele Sim. teve uma vida muito difícil no começo.
Mas eu acho que dos demais todo mundo conhece, né? É, os grandes craques que promovem essa catarse. Então não precisamos entrar aqui na biografia deles, eu imagino. Aí entra a Ah, MS, os nomes que é todo mundo isso, conhece, né? Os isso. nomes que todo mundo Porque conhece. até outros, né? Sei lá, Né? tem uns 15, 20, né? Que são indivíduos que são conhecidos e que são ídolos por serem grandes jogadores, né? Das suas nações, beleza? Há alguns segundos atrás, a gente estava falando dos grandes ídolos da estética, né? Os artistas da bola, Vinícius Júnior, Ronaldinho Gaúcho, o Messi. Aí nós ficamos aqui, né, hesitando para falar. E o Neymar entra nessa categoria? O Neymar entra na categoria de esteta. Claro, não tem como, né? Pelo que ele já fez com a bola no pé, nos tempos áureos dele, que foram curtos. Não foi muito tempo como esses jogadores mais adultos que nós temos atualmente. Mas, inegavelmente, ele fez lances muito bonitos, né, quando ele era jovem lá atrás. Mas ele se vende, o pai dele, principalmente, uma certa um marketing que existia mais na formação da idolatria do Neymar, como também as duas outras formas de ídolo da tribo, porque ele era, mil aspas aqui, menino da vila, Uhum. e depois como também um cara que superou. Mas isso tudo é uma parte da verdade, né, Alessandro? Por quê? Sobretudo no que diz respeito ao aspecto da meritocracia ali, Sim, né? Ele, ele não vem de uma condição rica, ele vem de uma família pobre, mas não nem de longe é semelhante ao Vini Júnior e a esses casos do mundo que você apresentou aqui. O pai dele era um diretor, era tipo um gerente do DR do estado de São Paulo. Então, funcionário classe que ganhava, trabalhadora, né? né, o suficiente para ter uma vida Sim. digna, né? E além do mais, muito cedo, não me lembro a idade, mas algo em torno de 10 ou 11 ou 12 anos, uma coisa assim, ele já tinha salário na base do Santos, aquilo que é comum também, muito comum já há muito tempo, que é quando o jogador é promissor, ainda é criança, né, adolescente, ele já recebe um salário, a família recebe um salário para ele morar na outra cidade, para ele dormir no clube, né, no lugar de treinamento, estudar perto do CT e tudo isso. Então, ele teve um baita de um refresco também para jogar bola muito cedo, né? E nesse caso, o Messi também é assim. Muitos desses craques jogaram desde da idade mais É, infantil, mirim ali, e já recebendo. Então ele não se encaixa na da meritocracia porque não tem essa superação que outros é. tiveram, né? Mas nessa da tribo, se ele foi, agora eu falo com lugar de fala, porque eu sou torcedor, se ele foi, essa figura de representar o Santos e formado nas bases do Santos, o CTR Pelé, essa mística aí de um time que joga bonito, etc. Obviamente, o retorno dele ao Santos, que é o esbulho, né? Que é dinamite na boca do caixa, está quebrando as finanças do time sem entregar nada, sem jogar nada. Bom, né, é possível que uma coisa dessa gravidade, na minha opinião, anule tudo aquilo e outro. Então, é, É. não tem nada disso, não tem nada disso, Então, né? eu gostei. E tem Gostei da sua análise, porque eu acho que ele, quando ele surge, ele era isso, né? Porque o Santis, o clube, o é, Santos, é um clube que se orgulha dessa história de criador de craque, né? Tem algo na água de Santos lá que surgem realmente é, grandes craques que outros clubes não vão, nunca tiveram e nunca vão ter, né? É um negócio assim, impressionante, mas ele ó, apaga isso ao longo da sua carreira, né? Ele vai perdendo essa conexão mais do líder da tribo mesmo, né? Do herói da tribo, né? Como a gente viu aqui, né? e tem outro aspecto que dá para abordar ainda muito lateralmente, já que não é isso o tema, mas a neymarização da mídia, né, de todos os canais que defenderam, todos os canais tinham um comentarista ou vários
e vários ex-jogadores e vários jogadores defendendo o Neymar e a convocação do Neymar, etc, etc. Essa neymarização não é só uma coisa que a gente sabe que existe uma máquina de marketing por trás disso, né, que incentiva isso, que é a empresa de comunicação da família, do pai do Neymar, que paga páginas no Instagram para defender o Neymar. Isso tudo está muito claro, todo mundo sabe disso. Então não é algo orgânico, né? Agora, tem um outro elemento da neymarização que é o seguinte: a partir do momento lá na convocação que o Ancelotti se curva a essa pressão que não é só do público e da Globo e da Cazé TV, né? Uma pressão de Uhum. comunicadores, mas é uma pressão provavelmente de contratos comerciais. E essa convocação tem tantas consequências negativas para o time, como a gente sabe, não levar outro jogador que poderia ser mais uma opção, ter que mexer na formação do time, como foi na hora do pega para capar contra a Noruega, que bagunçou todo ali, cara. Parece que o nosso Mister tinha tomado uma querosene. O time desandou bizonhamente, ele desmantelou o meio de campo do time para pôr o Neymar Ai, em cara. campo. Então, esse fenômeno, por mais que nós tenhamos ídolos super badalados, as pessoas com mais seguidor em Instagram no mundo, como são o Cristiano Ronaldo e o Messi, esses países, eles não passaram por isso, né? Que uma pressão de interesses comerciais, de mídia, e de um público manipulado por páginas de Instagram, determinem a convocação e a escalação e a forma do time jogar. Então, eu acho que um dos fatores que tem levado o futebol brasileiro para o buraco é o tipo de organização por trás, basicamente como que a CBF. Os caras estão lá para ganhar dinheiro e não para fortalecer o esporte, não para fazer um projeto de médio prazo, ou nem para ter uma seleção Sim. minimamente organizada. E, Não é nada e disso que se trata, né? Então o Brasil só uma coisa assim comparativamente com a Argentina, porque vai comparar com o país da Europa, que, etc. A Argentina estava por esse caminho. A coisa mudou muito porque os jogadores e uma comissão técnica milagrosa assumiu, né? é, Porque antes o Messi tinha decretado a aposentadoria da seleção por conta da sacanagem lá na sim. AFA, É o Scaloni né? que construiu E aí tudo, cara. eles falaram, não, O nós vamos. Scaloni construiu tudo com um grupo de E o jogadores. Messi, e o É. Messi quando ele voltou. E o Messi quando ele volta, né, da Mas aposentadoria então, da seleção, que foi para ganhar a Copa América aqui em mas a volta do 2020, Messi foi o Scaloni que 2020. promoveu, né? Foi ele que foi atrás, etc, né? Então tem muito dele mesmo na cabeça. Então é meio que um soluço, né? É um soluço isso que tem. A Argentina tem uma É, geração e um técnico que não garante que isso vá. É possível que eles tenham continuidade porque tem uma escola de técnicos melhor que a nossa, etc, etc. Mas não significa que a Argentina esteja livre desse tipo de problema que é baixa institucionalidade, né, da organização que comanda o sim. esporte, é uma coisa que é altamente corrupta, tudo isso Sim. acontece lá também. Aliás, eles Né? O estão. que existe é um Aliás, eles soluço de uma, estão. de uma crise muito Isso. profunda lá. Aliás, eu acho que a Argentina tá pior do que nós nesse sentido, né? O produto, o campeonato deles é É. uma bagunça, ninguém entende o regulamento do campeonato deles, os clubes estão perdendo protagonismo. Hoje a Argentina tem grandes técnicos e grandes jogadores que seguram ainda, né, o estatuto da seleção, mas uma hora a conta vai chegar, né? Tem uma hora que isso vai vir à tona e vai aparecer, né? Mas eles estão adiando a fatura, porque o que eles fizeram no jogo contra o Egito não foi pouca coisa, né? E deu Sim. aquela fortalecida, né? Chegam Mas muito você sabe, Luiz, confiantes agora que, nas que a quartas. geração do Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, etc., dos anos 2000, também teve esse mesmo. Nós tivemos mais ou menos esse mesmo efeito, Foi semelhante, porque o semelhante, né? Brasil já tinha perdido ali Ah, a força, né, como grande já estava indo, campeonato, né? já estava Já em estava indo. decadência, declínio, e os grandes jogadores e naquela época grandes É. técnicos mascararam um pouco isso, a real situação que nós estávamos É. inseridos, né? Bom,
É um papo muito legal esse, mas só para falar do Neymar que você estava dizendo, para usar esse esquema que nós apresentamos aqui, teórico, né? O Neymar, ele é um indivíduo da catarse, né? É um indivíduo que promove, o esteta, né? Que promove o show do futebol. Se não fosse pela sua qualidade técnica gigantesca, ele não teria a popularidade que ele tem. Mas ele mostra muito desse lado do fã consumista, né? Do fã que não se importa muito com Sim. clube, com representação nenhuma, com valor nenhum, etc. E que consome. Eu acho também, voltando lá no começo do nosso episódio hoje, o Neymar uma coisa que ele faz muito bem é essa interação parasocial aqui. Eu acho que ele, apesar de suspeitar que o Neymar não seja tanto assim, ele parece ser uma pessoa simpática, simples, de fácil acesso. É, Ele sim. transmite bem essa, Sim, essa. o Instagram dele, segundo consta, porque eu não tenho coragem de seguir, é cheio de coisas do cotidiano, filho, poker, Kings Sim, League. É um mundo, assim, o Neymar World ali, sim. né? Que é uma coisa. Não, eu Termina o acho seu que é ponto, isso. Eu perdão, acho que desculpa. ele faz bem esse tipo de linguagem. E o Neymar, assim, aí saindo do nosso esquema, o Neymar eu acho que ele representa valores de uma boa parcela, principalmente do público masculino, né? De tentar, o mundo É, tá chato, tal, né? Eu quero só viver minha vida aqui com meu micareta, dinheiro e é. jogar meu Quero jogar um futebol e poker, jogar jogar um meu videogame, poker. jogar um videogame. Tipo, eu só sou descontraído, né? Não quero mal de ninguém, sabe? Estão Essa pesando postura demais, meio. estão pesando demais Isso pra é muito mim. É. exagero, sempre. Meio vitimista, assim, né? Essa coisa meio É, que assim, vitimista, assim. eu tô só querendo viver minha vida, as pessoas não deixam, enfim. Eu acho que isso é muito comum, né? É, Então, é, mas essa mensagem, ela maqueia, ela esconde aquele ponto anterior, porque essa convergência entre a empresa da família Neymar, o pai do Neymar, que é um cara psicopata do ponto de vista do que ele enxerga no uhum, mundo, né? Ele quer grana, ele não tá nem aí. Agora ele fez uma carta aberta pro Neymar que é para o Neymar continuar a dar grana. Quando ele encontra uma CBF que descobriu que o negócio é multimilionário e que dá para ganhar cada vez mais sem prestar conta, como são os salários da CBF para os seus dirigentes, algo na casa de R$ 200 mil mensais, para os presidentes de federação, o lucro e essa sem controle, o judiciário não, né? O judiciário ajuda a piorar. Está chegando cada vez mais perto, né? Segundo a reportagem do Foro de Teresina da Piauí, o filho do Gilmar Mendes está muito interessado em assumir o comando da CBF. Vai ficar é, bom, aí vai ficar bonito. Então, o Neymar, no fundo, é perverso que ele faz esse papel de moleque, me deixa, que é uma coisa meio infantil para um cara de 36 anos, é, e isso dá muito apelo, dá muito lucro, portanto, dá muito clique, dá muita imagem, dá muita visualização. Isso esconde que por trás tem um emaranhado de interesses, os mais é, pi- é, despoliadores o possível, tá ligado? Isso que a galera não quer deixar nada pro futebol sim, brasileiro. Tudo bem ter um salário alto, mas eles querem sugar o quanto mais sim. para eles, seja os atores privados, os dirigentes dos clubes, os dirigentes da cartolagem da CBF e a família. Então, é uma coisa muito perversa, né? Porque daí as pessoas que defendem o Neymar, toda vez que você vai nos comentários da internet, a pessoa fala assim: pô, estão colocando toda a culpa do mundo no Neymar. Ele não fez nada, ele só errou uma falta, ou então ele nem entrou em campo, Sim. sabe? É uma forma muito infantil também dos próprios ouvintes ver. Inclusive agora, a galera foi lá, os Neymaretes foram no Instagram do goleiro da Noruega xingar o cara por causa do bate-boca lá na hora do pênalti. Pô, essas Palhaçada do pessoas, caramba, a né? pessoa, a pessoa deve comer o quê, mano? O que esses caras comem pra ir defender o cara? O cara fazendo um vexame, o time perdendo, e as pessoas vão lá encher o saco do goleiro?
Puta que pariu. Ô Luiz, Bom, mas vamos ao seu roteiro aqui. Não, Vamos não, aliviar, então, vamos aliviar. eu ia, enfim, a gente já tá com o episódio longo. Eu ia citar só o caso contra o Neymar, né? Contrário ao Neymar, né? Que tem um caso descontraído. Aliás, eu utilizei para falar das biografias a matéria do The Guardian. É, fui selecionando, né? Eles fizeram uma matéria muito massa, cara, com todos os jogadores e eles davam pequenos apelidos e uma pequena biografia. Aí, com aquela pequena descrição, fui selecionando os que mais interessavam, depois busquei na inteligência artificial para me ajudar a construir a biografia de cada um deles, né? É... Mas o Martin Ehrlich, que era zagueiro da Croácia nessa Copa do Mundo, cara, é um cara que... o cara, ele tava jogando lá, joga no Campeonato Italiano, o cara hoje já mais conhecido, quase 2 metros de altura, cara de bravo, assim, né? Só que o cara vem da roça, né? Então, se perguntaram para ele o que ele gosta de fazer, ele fala, cara, depois que acabar a Copa, eu acho que era entrevista, perguntava o que eles fariam se eles ganhassem a Copa do Mundo. Aí todo mundo falando, eu vou passar férias em Las Vegas, vou fazer não sei o que. Ele falou, eu vou ter que voltar lá pra roça, lá com meu pai, porque meu pai não quer saber se eu marquei o Lukaku, ele quer saber por que a ovelha fugiu. Ele falou, ele fala que ele pula muito alto porque ele tinha que correr das ovelhas quando ele trabalhava na roça. Então é um cara do perfil totalmente anti-ostentação. Nada do fã consumista aqui do Giulianotti que tá falando. É o jogador da roça mesmo. Esse zagueiro da Croácia. O real, né? Literalmente zagueiro da roça. O cara aqui. Agora esse episódio me trouxe uma informação de muita importância que eu vou ter que procurar sobre esse zagueiro, que, aliás, fugir de ovelha, eu nunca fugi, mas eu já vi gente fugindo. É dureza, tá? É dureza, tá? Você é maluco. Fuga de ovelha, você vê, ela te busca até no quinto do inferno. Luiz, vamos pros finalmente. Faça o seu. Vamos, Faça o vamos. seu. Cumpra o seu papel aqui, por favor. Gente, vamos ao expediente. Nós somos um conteúdo de divulgação científica nas áreas de sociologia e ciência política. E hoje nós fizemos um episódio assim para dialogar com as massas interessadas no futebol e nos chamamos a idolatria. Nós temos uma campanha de apoio coletivo, porque o projeto tem uma série de despesas e sem a contribuição dos ouvintes não é possível mantê-las. Então, para quem apoia o projeto e quer apoiar financeiramente, é possível doar 5, 10, 15 reais, a forma, o quanto você puder. E para isso você pode ir no apoia.se/maldita politicagem, fazer uma doação de uma forma segura, né? Os ouvintes que já participam, os que já participaram, nunca tiveram reclamação quanto à segurança desse site, o Apoia-se. Então, apoia.se.com/maldita politicagem. Além disso, nós temos um conteúdo nas plataformas de áudio e também no YouTube, que aparece em vídeo. E, mais ainda, nós temos uma divulgação dos episódios no Instagram. E olha só, Alessandro, o professor Adriano, que era um ouvinte assíduo, me falou recentemente que ele não sabia que a gente tinha voltado, depois de já quase abril, maio, junho, 3 meses concluídos, 6 episódios, se eu não me engano, e o Instagram não mostrou para ele, sendo ele um seguidor. É aquilo que você fala. A gente precisa da ajuda dos ouvintes para pegar aquele aviãozinho que tem no Instagram e compartilhar o conteúdo Sim, com aquelas pessoas que você acha que pode gostar. Então manda no direct para a pessoa que você acha que pode gostar, manda no Whats, sim. pode ser para uma pessoa ou outra, pode ser no E grupo de siga a alguém. gente no YouTube Esse também. tipo, ou compartilhar ou no Story, isso, seguir no YouTube, ou compartilhar o episódio no Stories, quando você gostar, tudo isso ajuda a gente a os algoritmos do Instagram deixaram o nosso conteúdo dormido lá, É. ninguém vê. Então a gente precisa, e a gente não consegue impulsionar, porque ele não deixa impulsionar conteúdo de Sim. política, que é basicamente o objeto do nosso Só pra, conteúdo. só pra, Então nós só estamos pra num beco. falar sem segredo nenhum, gente. A gente fez um episódio sobre a política norte-americana. Depois daquele lá, fudeu tudo.
Aí caiu É, muito a força da nossa página, etc. Apesar da gente ler os editais, tudo, as é, coisas que eles falam, né? As regras, etc. Mas é muito, às vezes é muito genérica essas regras e parece que as coisas acontecem de um jeito meio pouco nebuloso. Não que eles estão isso. realmente olhando para a nossa página, mas algumas palavras talvez eu suspeito que o nome do presidente norte-americano seja um dos problemas. Mas enfim. Sim. E aí, por último, a gente, que é quem quiser ajudar mais ainda, a gente tem um site novo que foi lançado agora, nesse ano que nós retornamos, depois de quase um ano parados. E esse site contém todos os episódios, contém um pouco a informação de cada um dos integrantes do projeto. Lá também nós teremos outros conteúdos, como um lugar para escolher episódios, para a gente fazer uma seleção dos principais episódios, uma série de enquetes e votações. Então, quem quiser ajudar ainda mais, divulga o nosso site, porque e siga o conteúdo que vai surgir no site. A gente vai avisar aqui. É um site que ele só é atualizado com os episódios atualmente. Mas mais para frentemente, como dizia o Caipira, mais para avantemente, vai ter conteúdos novos lá. Nós vamos lançar alguns PDFs, nós vamos lançar capas, que nós queremos que vocês escolham as capas mais bonitas. Nós vamos lançar os principais episódios, na nossa opinião e na opinião dos ouvintes. Então também vai ser uma espécie de galeria de coisas que nós já fizemos e que não é assim, nós não fizemos nada como chegar nas quartas de finais da Copa do Mundo, mas nós já temos aí quase 150 episódios ao longo de quase 4 anos. Então esse conteúdo é útil e para alguns ainda é divertido. Então é importante que a divulgação aconteça nesse formiguinha, que é mais ou menos a rede do Maldita Politicagem, já que aqui a coisa é nesse nível do face a face de poucas pessoas. Seria isso. É isso, galera. Muito obrigado pela audiência. Um abraço. Um abraço.